nome é Josiane Lozzi, eu sou dentista também, como vocês, e hoje eu trabalho como líder do time de especialistas clínicas na 3M. E a ideia é que hoje a gente possa conversar um pouquinho sobre algumas dicas e cuidados clínicos. Primeiro, na hora de usar uma resina bisacrílica, por exemplo, para fazer o seu mocap, para fazer o seu provisório, né, a sua restauração provisória, e em seguida a gente vai falar um pouquinho sobre cimentação. Né? A gente sabe que esse pode ser um processo extremamente confuso, né? Escolher o seu sistema de cimentação. Primeiro, porque a gente não é só escolher o cimento, né? A gente precisa entender como tratar o dente, qual sistema adesivo eu utilizo, qual cimento é compatível com aquele sistema adesivo que eu escolhi, e depois eu preciso também me atualizar, né, sobre a questão do tratamento da peça cerâmica que eu estou trabalhando, por exemplo. Né? Então, são vários pontos aí que a gente precisa sempre se atentar na hora de falar em cimentação. Eu espero que aí no fim da aula hoje vocês possam ter tudo isso um pouco mais claro, né, na mente de vocês. Bom, e quando a gente fala, né, do fluxo de restaurações indiretas, isso pode ser extremamente complicado porque é como se fossem vários elos, né, de uma corrente. E o que a gente tem que evitar a todo custo é acumular pequenos erros em cada processo. Eu preciso fazer a minha moldagem do jeito mais efetivo possível, né, para ter realmente uma cópia fiel daquele detalhe que eu estou querendo copiar ali clinicamente. Eu preciso trabalhar com um bom laboratório, eu preciso fazer uma boa restauração provisória. O meu mocap, a gente vai ver que ele pode ser muito estratégico para o sucesso lá do nosso tratamento no fim das contas, e também a questão da cimentação aí que a gente vai falar hoje com um pouco mais de detalhe, né? Então, saber realmente como tratar a peça, como tratar o dente, qual cimento que eu coloco ali no meio das duas coisas, né? Então, super importante a gente se atentar para cada um dessas etapas, né, desse fluxo de restaurações indiretas. E tudo que a gente vai falar hoje, pessoal, é muito no conceito da filosofia que a gente tem aí do Success Simplified. Então, a 3M tem ali um grupo, né, de especialistas, são professores e clínicos, né, então eles fizeram aí essa filosofia do Success Simplified, e a ideia é que a gente possa seguir sempre o caminho que seja mais simples possível, né, porém com resultados confiáveis, sempre que possível buscar ser o mais minimamente invasivo possível, né, a gente vai falar um pouquinho disso aí na adesão, por que é tão importante assim a gente ser minimamente invasivo. A gente precisa sempre também, né, ficar atento à questão do custo-benefício, tanto para a gente quanto para o paciente. A gente só não pode cair na armadilha, né, de querer ali, às vezes, compensar os nossos custos no material, né, e cair realmente na armadilha, como a gente falou, de ter um retrabalho, né, de ter que refazer algum procedimento, isso tudo pode sair muito mais caro. Então, sempre são pontos aí da gente colocar na nossa balança na hora de escolher, né, os protocolos e os materiais com que a gente vai trabalhar. Basicamente, se a gente fosse falar de todas as etapas desse fluxo, né, de restaurações indiretas, a gente começaria ali da seleção do material até a questão do pino, núcleo de preenchimento, preparo, provisórios, moldagem, cimentação, até a parte de manutenção, né, dessas restaurações indiretas. Porém, né, como o nosso tempo é curto, a gente selecionou 2 pontos que são extremamente importantes e cruciais, né, para o sucesso aí desse fluxo de restaurações indiretas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os provisórios, né, mais especificamente no que tange a resina bisacrílica, quais são os cuidados e o que você precisa efetivamente conhecer sobre esse material para trabalhar bem com ele, e depois a gente vai ali para o processo, né, para os sistemas de cimentação como um todo. Bom, e falando então de provisórios, né, o que é importante a gente primeiro entender sobre isso? As principais funções, se a gente fosse pensar, né, de uma restauração provisória, seria primeiro, proteger ali aquele meu preparo e a estrutura dentária que eu tenho remanescente. Afinal de contas, se o nosso paciente, por exemplo, perde um provisório e não volta no consultório para repor aquilo ali, a chance de haver uma extrusão do antagonista, dos dentes adjacentes começarem a se inclinar, né, então até por essa questão de ocupar aquele espaço ali, é um ponto super crítico. Claro que a gente também quer manter função e estética do paciente, sempre que possível fazer um bom condicionamento daquele tecido gengival, e um ponto extremamente importante, e essa eu considero uma ferramenta extremamente, realmente importante ali nesse fluxo, né, de restaurações indiretas, é o mocap, é o ensaio clínico, né, então isso acaba ali dando mais previsibilidade nas nossas restaurações finais, a gente acaba tendo a chance de ampliar as nossas chances de
sucesso, simular o resultado que a gente está pretendendo ali, então é a chance do paciente ver aquilo e ver se ele concorda, se está ok, se ele quer alterar alguma coisa. Caso queira, né, precise alterar algum ponto, esse é o momento ideal para a gente fazer essa alteração e ajustar. Né, e assim enviar de repente o molde daquele mockup ajustado, né, com as mudanças que a gente fez ali para o laboratório. Então, até a nossa comunicação ali com o laboratório pode ser melhor quando a gente trabalha aí efetivamente com esse mockup, né, com essa ferramenta. Bom, e quais as possibilidades de materiais que a gente tem na hora que a gente está falando disso, né, de restaurações provisórias e mockup? Uma possibilidade seria a resina acrílica. A resina acrílica já é um material, geralmente aquela mistura manual, né, pó, líquido, enfim, mas ela tem aí alguns problemas, né, então é um material realmente bem operador dependente, é muito difícil a gente fazer uma proporção correta daquilo ali, então, claro que tem pessoas que trabalham super bem, mas é um material um pouco mais operador dependente, né, então tem alguns pontos aí para a gente sempre observar quando vai trabalhar com resina acrílica. Uma outra possibilidade seria a resina composta, né, então, claro que também tem profissionais que trabalham super bem com aquilo ali, mas tecnicamente falando, isso pode ser um pouco mais difícil, né? Depende extremamente ali daquela habilidade realmente do profissional de esculpir, né? De fazer todo aquele processo ali com a resina composta. A gente tem hoje também a possibilidade aí da resina acrílica, né? Porém, os provisórios de CAD/CAM. Então, é também resina acrílica, é o que a gente chama ali do PMMA, são excelentes ali opções que a gente tem hoje em dia, porém o custo disso acaba sendo um pouco mais alto, né? Então, sempre a gente precisa observar isso aí também quando eu estou falando desse tipo de provisório. E a opção que a gente vai realmente adentrar um pouco mais em profundidade hoje seria a resina bisacrílica, tá? Então, o que é importante a gente dominar sobre esse material e conhecer sobre esse material, né? Quando a gente está falando aí dessas restaurações provisórias. Então, primeiro ponto, sempre comparando, principalmente ali, né, com o que é muito usado aí no dia a dia dos consultórios, que é a resina acrílica. Então, a gente tem uma resistência mecânica elevada, né, comparando com essa resina acrílica. A gente tem uma estabilidade dimensional muito maior, a gente tem mais estética também. Acaba que, por conta de ter esse sistema, né, das pontas misturadoras ali, ele acaba sendo um pouco mais fácil da gente manipular no dia a dia também, além da questão da baixa reação exotérmica quando a gente compara com a resina acrílica. Eu não sei se vocês sabem, mas existem estudos aí mostrando que a resina acrílica ela pode chegar a aquecer ali em torno de 70 graus Celsius, né? Quando a gente fala aqui dessa resina bisacrílica, é em torno de 45 a 50 graus Celsius, mais ou menos, em média. Né? Então, são pontos importantes aí. E falando em resina bisacrílica, né, a opção que existe no portfólio hoje da 3M seria o Protemp 4. E o que ele tem de um pouco diferente, né, das outras resinas bisacrílicas aí? Primeiro, a questão de ser, né, de conter partículas de carga ali nanométricas. Então, realmente foi aplicada essa nanotecnologia, né, nessa resina bisacrílica. E com isso, a gente pode ter mais estética, né, a resistência mecânica que é um pouco superior, a saúde periodontal, afinal de contas, a gente acaba tendo uma superfície, né, que consegue ser um pouco mais lisa. Então, são pontos bem interessantes. Quem já assistiu alguma aula nossa, né, de resina composta, de Z350, Filtech Universal, Filtech One, né, que são as resinas aí com carga 100% nanométrica, talvez já tenha ouvido falar nessa analogia aqui. Então, o que é realmente trabalhar com uma carga nanométrica? Então, se a gente pensar, por exemplo, num DNA, a distância ali entre essa dupla hélice de um DNA é de 2 nanômetros, ou seja, eu estou trabalhando ali realmente com essa partícula de carga num tamanho atômico, no tamanho de átomo, né? E é por isso que eu consigo aí características que são tão interessantes. Aqui tem um vídeo, vou colocar para rodar aqui para vocês, simulando justamente essa questão da resistência à compressão. Então, observa aqui, essa primeira aqui, o de cima é o Protemp 4, e os outros são alguns concorrentes, né? Algumas resinas bisacrílicas concorrentes. E aí está sendo exercida, né, essa pressão, essa compressão em cada uma dessas amostras, e observa aqui, concorrente A já falhou, o B já falhou, o C, o D, e o Protemp ali, ainda exercendo essa compressão, né, em tempo real, ele resiste muito mais. Então, mostrando justamente essa questão da resistência. Tá? E como que eu posso trabalhar, né? Quais são os cuidados que eu preciso me atentar na hora de trabalhar com o Protemp 4? Primeiro ponto, o tempo de trabalho que eu tenho com ele aqui é de 40 segundos. Então, eu preciso me organizar ali realmente de uma forma a trabalhar dentro desse tempo de trabalho. Esse é o tempo que eu tenho para injetar aquilo ali no molde, enfim, se
porventura você gosta de colocar um pouquinho também, dispersar um pouco na boca do paciente, então esse é o tempo que você tem para fazer isso, tá? Então, super importante a gente se atentar a esses tempos. Depois eu tenho até 1h40, né, de presa intraoral. Essa é a hora que eu posso, por exemplo, começar a remover aqueles excessos, né, que eles começam a entrar naquela fase gel, então é fácil de remover esses excessos. Esse seria o momento ideal para isso. 2h50, se eu estou trabalhando com um provisório, né, que vou tirar da boca do paciente e depois cimentar aquilo, eu preciso fazer essa remoção ali, mais ou menos, até para dar mais conforto para o paciente, nesse tempo aqui de 2 minutos e 50. Então, nesse ponto, eu posso remover todo o conjunto da boca do paciente, né, aqui é a grande parte da reação exotérmica que ele vai ter, vai ser agora, então, mais para dar esse conforto para o paciente de não ficar com molde na boca, enfim, eu posso tirar aquilo ali, esse conjunto, né, e deixar ele tomando o restante da presa fora da boca. Qual que é o tempo total de presa que eu tenho aqui? 5 minutos. Se por acaso, né, vou fazer, por exemplo, um mock-up, em que eu não vou remover o mock-up da boca do paciente para depois recimentar aquilo, por exemplo, né? Então, nesse caso, eu preciso me atentar para deixar os 5 minutos completos, que é o tempo de presa. Nesse caso, vai ficar ali realmente na boca do paciente por esse tempo todo, né, pelos 5 minutos. Então, super importante a gente se atentar com essa questão de tempo. É comum, às vezes, a gente vê ali que já começou a endurecer, né? Já começou a ter aquela presa intraoral, comecei a remover os excessos, e aí eu não aguardo 5 minutos e removo antes. Eu posso ter problemas realmente, né? E ficar com a superfície ali toda irregular desse mock-up ou dessa restauração provisória, né? Que eu esteja fazendo. Depois disso, né? Aguardado esses 5 minutos ali, eu posso fazer o acabamento. E o acabamento é realmente friccionando um álcool ali naquela superfície para remover aquela camada inibida, né, pelo oxigênio. Então, a gente faz aí essa remoção dessa camada, né, com uma gaze, por exemplo, embebida em álcool. Esse aqui seria um antes e depois. Dica nesse ponto, né? Quanto mais você friccionar o álcool ali, mais brilho vai levantar. Então, gastem um pouquinho de tempo, né, nessa fase, para que realmente vocês tenham resultados melhores aí nesse polimento, tá? Então, fazendo bem essa fricção ali, é possível ter um brilho, um polimento bem interessante, tá? Então, gastem um tempo nisso aí. Então, geralmente, é isso que a gente tem assim que remove, né, ali do guia, aquela camada pegajosa, né? E aí, depois de remover essa camada aí com gás embebido em álcool, a gente tem esse brilho. Bom, e um outro ponto muito importante também, quando a gente está falando, né, dessas restaurações provisórias, de um mock-up, é a possibilidade de fazer um reparo ou um reembasamento. Comumente acontece de ficar ali uma bolinha, né, alguma coisa que a gente precisa reparar ou reembasar. Então, nesse ponto, quais são os possíveis materiais que eu posso utilizar para fazer esse reparo? Né? Então, eu posso utilizar o próprio Protemp? Posso. Se for um reembasamento maior, né, até que faz sentido você reembasar ali utilizando o próprio Protemp. A questão é que você vai gastar uma ponteira a mais para isso, né? Então, talvez seja mais interessante a gente utilizar resina composta. Por exemplo, né, a Z350XT, a opacidade de corpo ali, ela ficaria realmente com uma cor interessante, né, para o que a gente tem no Protemp. E outra opção também que é bem interessante seria uma resina Flow, né? Hoje a gente tem aí a possibilidade da Filtech Supreme Flowable, né? Então seria uma opção aí para fazer esses reparos e reembasamentos. Mas como que é o meu protocolo, né? Como que eu posso fazer realmente esse reparo e reembasamento? Então aqui a gente divide o protocolo em duas situações clínicas. A primeira delas é quando você ainda tem aquela camada de inibição, quando você ainda não passou, por exemplo, gase com álcool ali, que é aquela situação aqui desse dentinho, né, do canto aqui. Então, nesse caso, se você não removeu essa camada de inibição ainda, você pode aplicar, por exemplo, essa resina diretamente na região ali que você precisa reparar. Por outro lado, caso você já tenha removido essa camada de inibição, o ideal é fazer uma pequena asperização na superfície aonde você vai fazer esse reparo. Então, com uma ponta diamantada, por exemplo, você pode passar aquela ponta diamantada ali de uma forma bem leve, e isso já é suficiente ali para asperizar, né, e para aderir depois ali, por exemplo, na resina composta ou no próprio Protemp, se for o caso, tá? Então, esses são os protocolos aí de reparo e reembasamento. Não tem necessidade de usar um sistema adesivo, enfim, nada disso, tá? Só realmente asperizar e colocar ali o material que você escolheu, né, para fazer esse reparo. Aqui só um caso rápido, né, do professor Diego Kli. Então, um caso de um elemento só, né, um provisório aí feito com Protemp 4, e depois ali em posição em boca.
Aqui um vídeo também para que a gente veja, né, essa confecção aí de uma restauração provisória. Essa era uma pistola um pouco mais antiga que a gente tinha, hoje tem aquela pistola universal, né, que serve tanto para o ProTemp como para o Express XT, né, para o nosso material de moldagem, silicone por adição. Então, sempre encaixo ali perfeitamente, giro e faço essa sangria. Todo o material que a gente for utilizar, pontas misturadoras, é interessante a gente sangrar, né, entre aspas, esse material um pouquinho, né, para realmente ficar ali na correta proporção. E observem como a gente está fazendo, olha, essa inserção do material. Observa que eu coloco lá no fundo, deixo a minha ponta submersa e à medida que eu vou preenchendo toda aquela região, eu vou andando de forma constante, né, movimentando essa ponta. Então, é isso que a gente precisa fazer, deixando sempre submersa, né? E à medida que foi preenchendo tudo, vai andando ali constantemente, movimentando essa ponta, tá? A gente não pode, por exemplo, né, na hora de fazer essa inserção, deixar a ponta submersa o tempo todo e de repente puxar aquilo de uma vez, né? Porque vai formar um bolsão, entre aspas, de ar ali naquela região, tá? Então, interessante a gente fazer realmente aquele tipo de inserção aí, como a gente acabou de ver no vídeo. Remoção lá dos excessos, né? Remove com cuidado aí do guia. Aqui é aquela questão do tempo que a gente falou, né? Então, 40 segundos para fazer a inserção, com 1,40 posso começar a remover um excesso ali que porventura exista, e com 2,50 eu já posso remover todo esse conjunto da boca do paciente, né? Caso fosse um mock-up, por exemplo, eu tinha que aguardar 5 minutos ali na boca do paciente, tá? Então, sempre se atentem bastante com essa questão do tempo aí, que faz toda a diferença. Às vezes a gente erra, né, e não sabe aonde que aconteceu essa falha ali, e pode muito bem ser essa questão do tempo. Coloca o provisório lá em posição, checa, né, para ver se é necessário fazer algum ajuste. Uma opção de cimento, né, temporário, né, cimento para restaurações provisórias seria o Reliax Temp. Ele é livre de eugenol, a gente sabe que o eugenol ele pode prejudicar, né, a polimerização, às vezes, do cimento definitivo que vem em seguida. Então, é importante que não contenha eugenol, né, se vocês forem trabalhar aí com algum cimento desse tipo temporário. Aqui, então, foi manipulado, colocando ali no interior da peça. Leva em posição, faz a pressão, né? Assim que assentou, pode começar a remover o excesso. E o que é interessante é que justamente, né, por aquela questão que a gente falou, né, de ter a nanotecnologia, de ter uma resistência um pouco mais elevada, ele pode permanecer ali, caso seja necessário, em algum caso clínico de vocês aí, até 10 meses em boca, tá? Então, é um material que aguenta bem aí todo esse tempo em boca. Bom, falando agora um pouquinho, então, do tipo mock-up, né? Então, aqui a gente tem o caso inicial da paciente, então tinha esses diastemas, né? Foi feito um enceramento. Sempre que eu quero copiar com maior riqueza de detalhes ali, quando o meu enceramento ele tá com uma riqueza de detalhes ali daquela textura, né, da microtextura, enfim, que foi feita de uma forma um pouco mais criteriosa, é interessante a gente utilizar o silicone leve também para copiar realmente esses detalhes, tá? Então, sempre que possível, né, e que quiserem dar esse um pouco mais de detalhe ali, usar o silicone leve também. Aqui algumas dicas, né? Observa que é interessante a gente deixar principalmente essa face vestibular aqui do nosso guia um pouco mais espessa. Se a gente deixa ela muito fina, pode ser que ao levar em posição ali na boca, mexer um pouquinho aquilo ali, a gente faça movimentos naquele protemp que está lá dentro, né? E isso pode acabar deixando a nossa superfície toda irregular, tá? Então, quanto mais espessa ela tiver ali nessa vestibular, mais estabilidade vai dar para a gente. Sempre, né, aquela questão de respeitar o tempo de trabalho de 40 segundos, né, que é o tempo de inserir ali no guia e levar na boca do paciente.
E na hora de fazer a inserção desse material, como a gente viu lá no vídeo atrás, né, deixar a ponta sempre submersa, preenchi tudo aquilo ali, caminho para o próximo dente, preenchi tudo aquilo ali, caminho para o próximo dente. Então, isso evita um pouco aquela questão da incorporação de bolha. E, ainda que exista alguma bolha, algum reparo, né, que precisa ser feito, como a gente viu, tem a possibilidade de usar a resina composta, né, para fazer aí esses reparos. Então, aqui, né, depois de passar a gás embebida em álcool, o mocap aí dessa paciente. E é interessante também, especialmente quando a gente fala dessa estratégia do mocap, né? E isso eu vejo que é muito utilizado em grandes clínicas, de não colocar, acabei de tirar o mocap ali, acabei de tirar a guia, né, do paciente, faço ali alguns pequenos ajustes, enfim, e dou o espelho na mão do paciente. O paciente, ele tende a se ver numa visão muito micro, ele tende a ver o detalhe, ele tende a ver algum cantinho que ele não gostou, enfim, pequenos defeitos, né? Então, o interessante nesses casos, né, quando a gente quer realmente encantar o paciente com aquilo ali, com esse mocap, é fazer, por exemplo, vídeos, né? O vídeo dele antes, e aí tem aplicativos no celular hoje que a gente consegue colocar lado a lado ali esses vídeos, né? O vídeo do antes e o vídeo com mocap, conversando, rindo, falando, enfim. Então, são estratégias interessantes ali. Quando o paciente se vê em terceira pessoa, ele tende a se encantar um pouco mais do que se ele visse ali com o espelho na mão, naquela visão muito limitada, muito micro, né? A visão do pequeno defeito, da pequena coisinha para alterar, enfim. Então, são pontos interessantes aí quando a gente fala, né, dessa estratégia do mocap. Como a gente viu, quanto mais eu passar aquela gás embebida em álcool aqui, né, quanto eu mais fizer esse movimento de fricção, mais eu vou conseguir aquele aspecto do brilho. Tá? Então, é uma dica interessante aí. Alguns pontos chaves, né, para a gente concluir essa parte de provisórios aí. Então, a gente viu que a restauração provisória, ela pode sim ser a chave ali no sucesso final da nossa restauração definitiva, super importante para fazer também esse manejo do tecido gengival, né, e quando a gente trabalha com uma resina bisacrílica que tenha, por exemplo, né, no caso do Protemp, a nanotecnologia, então a gente acaba tendo uma superfície muito mais lisa e polida, e isso favorece muito ali o periodonto, né, do paciente. A resina bisacrílica hoje, né, tem sido um material de eleição na grande maioria dos casos, na hora de fazer tanto mocap quanto restaurações provisórias também. Tá? Então, é muito uma questão de saber ali dosar os tempos, né? A inserção correta, enfim, essas pequenas dicas aí podem fazer toda a diferença na hora da gente fazer a nossa restauração provisória ou mocap. Bom, e agora a gente passa aí para a parte de cimentação, né? E a parte de cimentação, como a gente falou um pouquinho rapidamente lá no começo, não é só escolher o cimento. Né? A gente precisa fazer o tratamento do dente, a gente precisa fazer o tratamento da peça e precisa realmente ter um material, um cimento ali que seja compatível com tudo aquilo, né? Como se fosse ali o recheio, né, desse sanduíche. Então, super importante a gente observar tudo isso. Primeiro ponto, então, que a gente vai abordar, né, desses 3 pontos aí, conhecer o sistema adesivo que você está trabalhando. E para conhecer o sistema adesivo que a gente está trabalhando, é interessante voltar um pouquinho aqui para todo mundo ficar na mesma página. Muitas vezes, no mesmo preparo, né, no mesmo substrato que eu tenho ali, eu tenho estruturas completamente diferentes. De um lado, eu posso ter o esmalte que é extremamente mineralizado, né? Tudo que a gente brinca, né? Que tudo que cola aqui nesse esmalte gruda realmente. Então, a hora que fala de ser minimamente invasivo, é muito por conta disso, porque a adesão no esmalte é maravilhosa, né? Então, sempre que eu puder, pelo menos uma margem de esmalte ali, deixar naquele preparo, vai ser mais interessante para a longevidade ali daquela cimentação que eu estou fazendo. Por outro lado, eu tenho a dentina, que já tem bastante conteúdo orgânico ali que pode interferir nessa minha adesão. Nesses casos aqui, eu preciso trabalhar com tetos de condicionamento, né, com ácido fosfórico diferentes. Então, no esmalte, eu posso atingir ali um teto, por exemplo, de 30 segundos, né? Já na dentina, 15 segundos no máximo. Então, são pontos importantes quando a gente está falando disso aqui. E aí eu tenho diferentes técnicas e estratégias de condicionamento. Eu tenho a técnica, por exemplo, do condicionamento ácido total, onde eu vou condicionar esmalte e dentina também com ácido fosfórico. Eu tenho a técnica do condicionamento seletivo em esmalte, onde eu só passo ácido fosfórico aonde eu tenho esmalte, a minha dentina eu poupo. E eu tenho a técnica autocondicionante, em que eu não utilizo ácido fosfórico ali de forma alguma.